Bem-vindo ao desafio 1 e aqui eu vou te desafiar a montar a sua estrutura base em um dia apenas. Então é o seguinte, o que é essa estrutura base? Ela é o primeiro passo para a construção do seu TCC. Essa estrutura base, ela vai ditar, como o próprio nome diz aqui, ela vai ditar o que você vai desenvolver no seu trabalho. Por quê? Porque ela é a base. Ela está ali embaixo e é a partir dessa base que você vai definir todas as outras coisas dentro do seu trabalho, dentro da sua pesquisa. Então, essa estrutura base, o que ela é? Ela é composta por alguns pilares, por alguns elementos, na verdade, que são os pilares do desenvolvimento do seu trabalho. E essa estrutura, ela serve para você não se perder e não ficar confuso. Por quê? Porque, como eu falei, ela vai ditar o que você vai desenvolver na sua pesquisa. Então, sempre que surgir alguma dificuldade, alguma dúvida, você precisa voltar nela, se reconectar com ela para entender, peraí, não, é isso aqui que eu estou pesquisando. Bruna, o que você quer dizer? Sabe quando você está lendo ali alguns artigos e você começa a se perder com tanta informação e você pensa, caraca, o que é importante afinal? Quais informações aqui eu realmente vou precisar utilizar na escrita do meu referencial ou para discutir os meus resultados? E aí você volta aqui nessa estrutura base para pensar, ah, não, peraí, é isso que eu estou pesquisando, o limite do meu tema é esse é o meu objetivo, esse é o meu problema de pesquisa. Então, as informações relevantes, as informações que eu realmente preciso, são as informações que vão me ajudar a alcançar essa estrutura, a desenvolver essa estrutura. E aí você vai tendo uma maior facilidade para discernir essas informações, né, que você vai lendo, por exemplo, que são importantes ou não. Para que serve essa estrutura base? Ela vai servir para você definir os capítulos do seu referencial e saber o que você precisa escrever em cada um dele. Ela vai servir para você definir a sua metodologia, então a escolha dos métodos, a escolha do tipo de pesquisa que você vai realizar depende dessa estrutura base. Ela vai te mostrar o que precisa ser desenvolvido nos resultados e discussão. Vai ser usada para a montagem da metade da sua introdução. Então, assim, já saiba, os elementos da estrutura base, que você já vai descobrir quais são, eles são basicamente metade da sua introdução. Então, fique com isso na mente. E o último é que ela vai ser essencial para você poder avaliar o seu trabalho e conseguir concluir ele, ou seja, escrever as suas conclusões, suas considerações finais. E quais são os elementos que compõem essa estrutura base? O seu tema, o tema delimitado, o problema de pesquisa e os objetivos, sejam eles geral ou os específicos. Essa estrutura aqui, ela vai ditar tudo o que você vai fazer em cada etapa do seu TCC. E aí, o que é cada uma delas? Tema é o que você quer falar. E assim, eu vejo muita gente perdida na escolha do tema. Gente, para você escolher o tema não tem segredo. É um assunto que você goste. Por quê? Porque você vai precisar ler bastante. Não milhares de artigos, mas você vai precisar ler bastante. Você vai precisar entender o que você está lendo. Você vai precisar ali fazer uma pesquisa sobre aquilo. Então, você precisa gostar do tema que você está pesquisando. Ele tem que ser do seu interesse. Então, não tem muito segredo para a escolha desse tema. É uma área abrangente. Por exemplo, marketing digital. Por exemplo, metodologias ativas no ensino de biologia. É algo mais abrangente. Você precisa você vai começar a se preocupar muito com esse tema quando você partir para a delimitação. Porque a delimitação, sim, ela é os limites específicos do que você quer falar. Então, por exemplo, eu quero falar sobre metodologias ativas no ensino de biologia. Mas espera, o que exatamente dentro disso você quer falar? Eu quero falar da metodologia ativa de gamificação no processo de ensino-aprendizagem de biologia. Aí é onde você começa a se preocupar
para especificar o seu tema, tá ok? Mas o tema em si, a escolha do tema em si, ela é mais simples do que muita gente pensa. E eu vou mostrar para vocês já uma técnica para escolher esse tema e fazer essa delimitação. Problema de pesquisa. O que é o problema de pesquisa? O problema de pesquisa é o que você quer conhecer, o que você quer elucidar, o que você quer compreender, o que você quer descobrir dentro do tema que você escolheu. Então, dentro disso que você quer pesquisar, o que de fato você quer conhecer, que você quer elucidar, que você quer descobrir, que você quer responder? Objetivo geral. O objetivo geral é a meta que te ajuda a responder o problema de pesquisa. Então, é um objetivo que você... É literalmente um objetivo. Sabe aqueles objetivos de vida que a gente traça? É tipo isso. É um objetivo que você vai definir, que vai te ajudar a alcançar a resposta do seu problema de pesquisa. Então, sabe ali um sonho que você tem? Quando você tem um sonho, sei lá, um sonho de construir uma casa. Você não vai ficar só sonhando. Não vai ficar só na imaginação. Você vai traçar um objetivo para poder alcançar aquilo. É basicamente isso. Você tem o seu problema de pesquisa, que é o que você quer alcançar, e você vai estipular um objetivo, o objetivo geral, para poder alcançar a resposta desse problema. E os objetivos específicos, eles são metas mais pontuais, que te ajudam a alcançar o seu objetivo geral. Então, vamos supor aqui, vou fazer uma analogia com vocês. Vamos supor que a meta, o objetivo geral, seja... Na verdade, vamos fazer melhor. Vamos supor que o seu sonho seja viajar de cruzeiro. Só que isso não vai ficar só no sonho, né? Não é... Você não tem aquele problema e pronto. Você vai estipular um objetivo para alcançar aquele sonho. Então, você vai lá e estipula o seguinte. O meu objetivo geral é viajar de cruzeiro no final do ano pela costa do Brasil. Ótimo! Você já tem a sua meta que vai te ajudar a alcançar o seu sonho, que vai te ajudar a resolver o seu problema de não ter realizado esse sonho ainda. E aí você vai simplesmente esperar o final do ano chegar para você poder viajar? Não! Por quê? Porque senão não vai acontecer. Você vai fazer o quê? Traçar metas mais específicas, metas mais pontuais, que você realize de pouquinho em pouquinho, para que quando chegue o final do ano, você consiga viajar. Então, os objetivos específicos são aquelas metas que você pensa assim, cara, o que eu preciso fazer para conseguir alcançar esse meu objetivo geral? E aí, por exemplo, nessa nossa analogia, você poderia economizar uma determinada quantia de dinheiro por mês. Você poderia pesquisar o roteiro de cruzeiros pela costa do Brasil. Você precisaria entrar em contato com uma agência de viagem. Você precisaria fechar um pacote de viagem de cruzeiro. Então, estipulando cada uma dessas metas mais específicas, mais pontuais, você consegue alcançar o seu objetivo geral e, por sua vez, alcançar o seu sonho, resolver o seu problema de não ter, por exemplo, viajado de cruzeiro ainda, não ter realizado esse seu sonho ainda. No TCC é a mesma coisa, você vai ter um problema que você quer resolver, que você quer alcançar. Você vai estipular um objetivo geral para conseguir alcançar ele e objetivos específicos, mais pontuais, menores, que te ajudam a alcançar o objetivo geral, que por sua vez vai te levar a alcançar, a resolver o seu problema de pesquisa. E não se preocupe, daqui a pouco eu vou trazer exemplos de como fazer cada uma dessas coisas. Agora eu vou te passar o passo a passo para montar essa estrutura base em menos de 30 minutos. E aí eu te desafio, se você está assistindo essa aula agora, já grava aí, tira um print, posta nos seus stories ou me manda lá no Instagram para eu ver que você está mesmo realizando e cumprindo esse desafio, hein? Vamos lá, o passo a passo para montar essa estrutura base em 30 minutos. Primeira coisa é escolher o seu tema. E como eu falei, o tema não tem segredo.
o tema, ele vai ser a temática que você vai estudar. Ele é algo mais abrangente. E essa temática, normalmente, ela fica na nossa cabeça. A gente não necessariamente terá um lugar no nosso TCC, vai ter um lugar ali no nosso TCC para inserir ela, para colocar ela. Ela é algo que a gente vai citar ao longo do nosso texto, mas não tem um lugar específico que ela vai aparecer. Normalmente é só na nossa cabeça mesmo que ela fica. E aí, gente, eu já recordo, tema não é título, até porque tema é aquilo que eu falei, ele é abrangente. Então, você não vai colocar, por exemplo, de título do seu TCC, marketing digital, ou metodologia ativa no ensino de biologia. É muito abrangente, poxa. O que esse título significa? Tem milhares de oportunidades, milhares de caminhos que eu posso seguir dentro desse tema, então o que especificamente esse trabalho vai estar falando, né? Então, tema não é título, pelo amor de Deus. Mas, enfim, para escolher esse tema, você precisa de 3 pilares: interesse, relevância e referencial. Então, é o seguinte, primeiro passo para escolher esse tema é você pensar o que é do seu interesse. Não é o seu orientador que vai escrever o seu TCC, não é ele que vai ler. Quem vai ler e escrever é você. Então, esse tema tem que ser do seu interesse. Por quê? Porque se esse orientador for um péssimo orientador e você tiver com um tema que você não gosta, você vai ter mais dificuldade ainda para escrever esse trabalho. Então, escolha um tema do seu interesse. E aí, pensa, cara, qual foi a disciplina que eu mais gostei durante a minha graduação? E dentro dessa disciplina que eu mais gostei, qual foi o conteúdo que eu mais gostei de aprender? Qual é a possível área que eu quero atuar? Com o que eu quero trabalhar dentro desse curso que eu fiz? Pensa nisso. Você vai precisar dessa motivação de querer conhecer sobre aquela temática para poder realizar o seu trabalho. Então, escolha um tema do seu interesse. Escolheu o tema do seu interesse? Lembrando, isso você pode escolher também, talvez, a área que você já trabalha ou que você já faz estágio. Se tiver relação com o seu curso, você pode estar escolhendo essas áreas, algo relacionado ao seu trabalho e estágio. Pensando nesse tema do seu interesse, você vai pensar, cara, isso aqui é relevante para mais alguém além de mim? Então, essa temática, ela vai contribuir com alguma outra pessoa? E, gente, normalmente, toda temática tem. Por exemplo, marketing digital. Cara, marketing digital contribui para todo mundo, para qualquer profissional. Não só para mim, mas pode contribuir para qualquer profissional, pode contribuir com uma ideia, inovando, pode contribuir de várias formas. Metodologias ativas no ensino da biologia. Falar de metodologias ativas no ensino de biologia pode contribuir para o professor, para o aluno, para várias outras pessoas. Então, normalmente, o tema abrangente, ele vai sim contribuir para mais alguém além de você. Então, pensa aí, ele é relevante? Ele vai ajudar a contribuir para mais alguém além de mim? Teria ali alguma perspectiva que eu poderia pesquisar que fosse contribuir para alguém? Se sim, ok. E a terceira coisa é o referencial, ou seja, a bibliografia desse tema. Porque como que você vai fazer uma pesquisa que ainda não tem material suficiente para você estar pesquisando sobre ela? Ou que seja um assunto muito novo que não tenha como você pesquisar sobre aquilo? Vamos deixar os assuntos mais difíceis que estão surgindo para quem já está no mestrado, no doutorado, para quem realiza milhares de pesquisas dentro daquela área. No TCC, a gente pode e deve se preocupar com algo mais tranquilo de ser respondido. O seu tema ele não precisa ser difícil. Ele pode sim ser fácil e ao mesmo tempo ser muito interessante e relevante. Tanto para você quanto para outras pessoas. Isso vai depender da delimitação que você vai trazer para a sua temática. Mas aí você precisa pensar nesse tema. Esse tema que eu escolhi, ele tem bibliografia? Então, por exemplo, se eu jogar lá no Google Acadêmico, se eu jogar na base de dados da Scopus, se eu jogar na base de dados da Web of Science, se eu jogar na base de dados da Cielo, se eu jogar em qualquer base de dados, eu vou ter artigos, material suficiente para desenvolver uma pesquisa daquela temática de marketing digital, de metodologias ativas, de, comportamento do consumidor,
sobre qualquer assunto? Se sim, ok, vai em frente. E aí, o passo a passo, como eu falei, primeiro ocorre na escolha desse tema. Depois que você escolheu o seu tema, é hora de ir para o segundo passo, que é pesquisar de 3 a 5 artigos no Google Acadêmico e identificar o objetivo geral desses artigos. Então, agora que você chegou nesse consenso da sua temática, abre aí, pode abrir aí agora, abre aí o Google Acadêmico, joga o seu tema abrangente nele, põe aí marketing digital, enfim, o tema que você escolheu. E, pelo título dos artigos que aparecerem, escolha aí de 3 a 5 que te chamem a atenção. Sabe aquele título que você lê e você pensa, caraca, que assunto interessante, eu gostaria de fazer uma pesquisa sobre isso. Caraca, esse artigo aqui parece ser interessante sobre essa temática. Bate o olho no título e quando você pensar nisso, seleciona. Escolhe aí de 3 a 5 artigos com títulos interessantes que te chamem a atenção, que você gostaria de pesquisar sobre aquele assunto, sobre aquela perspectiva. Quando você baixar esses 3 a 5 artigos, você vai identificar o objetivo geral. E para você identificar o objetivo geral desses 3 a 5 artigos, você vai ler o resumo. Normalmente no resumo aparece lá assim, dessa forma o objetivo da pesquisa, assim o objetivo da pesquisa aí aparece lá o objetivo. Então você consegue sim identificar o objetivo do artigo logo no resumo. Então leia o resumo e identifique esse objetivo. Ah, Bruna, não consegui achar, não tá. O objetivo é assim, assim, assado. Então você vai identificar o verbo no infinitivo, que termina em ar, ou ir, ou seja, compreender, investigar, analisar, desenvolver. Esses verbos que terminam no infinitivo é sinal de que que aquele ali é o objetivo do artigo que você selecionou. Aí o que você vai fazer? Pega esses objetivos que você identificou e coloca no documento no Word. Colocando ali, você vai ter insights do que pode ser pesquisado por você. Você vai começar a ter ideias de objetivo geral de pesquisa que poderia ser o seu. Então, vamos supor que lá esteja assim, analisar a gamificação como uma metodologia para o processo de ensino-aprendizagem do conteúdo X, do conteúdo de genética, por exemplo. Você começa a pensar, cara, peraí, se essa pessoa está pesquisando a gamificação como um recurso, né, para o ensino-aprendizagem, eu posso procurar talvez uma outra metodologia ativa. Ou eu posso pesquisar em um outro conteúdo, ao invés de ser no conteúdo de genética, eu posso procurar no conteúdo de comportamento animal. Então você começa a ter ideias de outros tipos de pesquisa que você pode realizar de acordo com aqueles objetivos que tem ali. Você começa a pensar, cara, eu posso pesquisar sobre isso. E aí você substitui essa perspectiva. Então, se lá está falando que ele vai pesquisar sobre X, você pesquisa, só faz a mesma pesquisa, só que sobre Y. Entende? E aí você já tem o objetivo, praticamente, do seu TCC. Então, o terceiro passo é justamente esse, elaborar o seu objetivo geral a partir desses outros objetivos, dos insights que você teve, dos objetivos desses artigos que você selecionou. Isso funciona muito. E se você tiver alguma dificuldade para fazer isso, manda aqui nos comentários. Fala assim, Bruno, olha, identifiquei esse objetivo. Me ajuda aí que eu tô um pouquinho sem ideia. Me conta aqui nos comentários que eu te ajudo. A gente pensa aí em alguns objetivos a partir do que você já trouxe. Eu te dou aqui algumas sugestões, tá certo? Mas você vai ver que vai ficar muito mais fácil de você pensar num objetivo geral quando você tem outras ideias do que já foi pesquisado. E aí você pensa, cara, se pesquisaram sobre isso, então posso pesquisar sobre isso também, só que em outra perspectiva. E o negócio vai fluir.
Elaborou seu objetivo? O quarto passo é transformar o objetivo geral em problema de pesquisa ou tema delimitado. Tema delimitado, na verdade. E o quinto passo é você definir esses objetivos específicos. Bruna, mas como que eu vou transformar o meu objetivo geral em problema, em tema delimitado? Como que eu estipulo esses objetivos? E aí eu vou te mostrar agora. Então vamos lá. Um exemplo. Vamos supor que você escolheu o tema e-commerce e comportamento do consumidor. Que você faz, não sei, administração, marketing, economia, não sei. Enfim, você faz alguma dessas áreas aí e aí você se interessou pelo assunto de e-commerce e comportamento do consumidor. Acho que isso é administração. Beleza, você vai pegar esse tema e vai jogar lá no Google Acadêmico para poder selecionar de 3 a 5 artigos e identificar os objetivos deles. Identificando os objetivos deles, você vai elaborar o seu objetivo geral. Então, vamos supor que, lendo lá, tendo seus insights, você elaborou esse objetivo aqui, ó. Analisar os fatores que mais influenciam o processo de decisão de compra dos consumidores de e-commerce no segmento de roupas infantis. Ok, temos aí o nosso objetivo. A ideia agora é transformar ele em tema delimitado e em problema de pesquisa. E aí, para você transformar ele em tema delimitado, você tira o verbo da frente, porque aqui no objetivo geral, tanto o objetivo geral quanto os específicos, eles vão iniciar com verbos no infinitivo. Então, verbos que terminam em ar, ou ir. Você pega e tira esse verbo. Então, aqui ó, você pode ver fatores que influenciam a decisão de compra dos consumidores de e-commerce no segmento de roupa infantil. Pronto, você tem o seu tema delimitado. E para transformar em problema de pesquisa? Para transformar em problema de pesquisa, é só você pegar o seu objetivo e tirar o verbo e acrescentar uma palavra que indica a pergunta. Então, por exemplo, você pode acrescentar ali um como, que, quais, por quê, em qual perspectiva, em qual medida, quais os fatores, quais as características. Então, tem várias opções. Inclusive, no material que eu deixo ali na atividade, você tem uma listinha com algumas possíveis palavras que você pode utilizar para montar esse seu problema de pesquisa. Então, você vai simplesmente inserir uma palavra que indica a pergunta na frente, que, e uma interrogação no final. A frase, ela vai permanecer praticamente a mesma. Esse é o segredo de você montar a sua estrutura base em menos de 30 minutos. Opa, 30 segundos é até demais, né? Esse é o segredo. É você, primeiro, se preocupar em fazer que é o quê? O objetivo. Então, escolhe o tema, identifica lá os artigos, elabora o seu objetivo geral. Elaborou o seu objetivo geral, depois fica mais tranquilo, porque é só transformar um no outro. E aí, como que a gente define os objetivos específicos? Como eu falei, os objetivos específicos você precisa pensar o que eu preciso fazer para conseguir alcançar o meu objetivo geral. Então, quais são as ações mais específicas, mais pontuais que eu preciso desenvolver? E aqui tem um exemplo. Para essa pessoa, desse exemplo aqui, desse trabalho, conseguir analisar os fatores que mais influenciam o processo de decisão de compra dos consumidores de e-commerce no segmento de roupas infantis, ela vai precisar conceituar o comportamento do consumidor e decisão de compra. Então, ela precisa conhecer sobre o comportamento do consumidor, sobre decisão de compra. Ela precisa ter o conhecimento teórico acerca disso para desenvolver um trabalho dessa temática. Então, aqui ela colocou conceituar o comportamento do consumidor e decisão de compra. Que ela precisa conhecer esse assunto. É uma ação, é um objetivo específico que ela precisa desenvolver. Segundo, dentro disso aqui, mais o quê? Eu preciso conhecer mais alguma coisa? Ela colocou conceituar e-commerce.
Então, ela precisa explorar esse segmento, essa área. Poxa, o que é um e-commerce? Como que funciona? Quais os tipos de vendas? Quais estratégias de marketing podem ser utilizadas? Então, ela precisa conhecer mais sobre essa área de e-commerce. Terceiro, mas o que eu preciso fazer para conseguir alcançar, para conseguir analisar esses fatores? Conseguir relacionar os fatores que impactam a decisão de compra online no segmento de roupa infantil. Então, olha só, aqui ela não vai pesquisar sobre o comportamento do consumidor e sobre a decisão de compra. Então, quando ela pesquisar isso, ela vai relacionar esses fatores. Cara, então agora que eu já sei quais são os fatores que impactam as decisões de compra, eu vou pesquisar esses fatores que vão impactar essa decisão e vou relacionar ao segmento de roupa infantil, que é o que eu quero descobrir, que é o que eu quero realizar, o que eu quero alcançar. E por fim, pesquisar amostras de consumidores do segmento em análise. Então, provavelmente, com esse último objetivo, ela faria um questionário para pesquisar com esses consumidores também o que afeta eles, o que fazem eles comprarem online roupas infantis, quais as características. E com isso, realizando cada um desses objetivos, ela conseguiria alcançar o objetivo geral dela, que seria essa análise dos fatores que impactam o processo de decisão de compras na área de e-commerce, no segmento de roupa infantil. E aí é o seguinte, se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, me conta aqui nos comentários, vai ser um prazer te ajudar. Qualquer coisa também é só me chamar lá no Instagram e eu te desejo uma boa leitura, um bom estudo e um bom procedimento. Baixa lá na atividade o nosso material. Lá tem tudo explicadinho para você seguir, um espacinho para você fazer as suas anotações. Então, realiza a atividade e me conta quanto tempo você levou para fazer a sua estrutura base.